Cuidamos da saúde intestinal, nós conquistamos mais do que um corpo saudável. A gente ganha energia, a gente ganha bem-estar, a gente conquista a verdadeira liberdade alimentar. Chega de culpa e chega de dietas malucas. É hora de achar o equilíbrio, de achar a consciência para aproveitar a vida com mais leveza. No Mais Bem-Estar de hoje, a embaixadora Renata Vasconcelos convidou a nutricionista funcional Gabriela Davantel para nos mostrar esse caminho. Mais Bem-Estar. Rezinha com a gente! E aí, Rezinha, como vai você? Estou bem, Como vai Sara. seu intestino? E você? Ótimo! Mas pode ser que até o final dessa entrevista eu perceba que dá para melhorar. Também, assim. Isso tem acontecido com frequência, né? A gente vem Ainda e mais fala de depois um no assunto, final de ano, né? principalmente depois do Dessa final do festas ano. e das férias, e daí a gente tá aquela desreguladinha, né? Agora, eu sei que tem muita gente que fica louca, ensandecida por causa de dietas. Chega disso, né? O tema de hoje, Sara, veio realmente para a gente fazer um marco nessa história, Tá. começo de ano, vida nova. Eu sei que o pessoal de casa, assim como eu, como você, a gente fala ano novo, eu não vou finalizar o próximo ano, agora de 2025, acima do peso, tendo que me esconder atrás de roupa, e a gente acaba, muitas vezes, correndo atrás de dietas e mais dietas. Sem tanta funcionalidade, sem saber o que está acontecendo, simplesmente porque viu em algum lugar, É, só pra porque perder uma peso, famosa estava fazendo, mas e aí? Qual é o significado disso? De que forma isso age no metabolismo e por quê? Para algumas pessoas dá certo e para outras não. Então, é por isso que hoje vamos falar que temos o trato funcionando perfeitamente. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos. E habita em nós um órgão que tem a capacidade de nos ajudar no processo de emagrecimento. Ele não está lá só para a função dele, que a gente imagina que a gente usa ele todos os dias. Mas sim. Ou não, né? Ou não, verdade. Gabriela, obrigada. Obrigada por ter vindo, é um prazer Obrigada a você. recebê-la. O intestino é tão importante assim, é verdade que ele é o nosso segundo cérebro? É verdade, Dizem aí? é verdade. O intestino tem muitas funções, né? Eu acho que a gente pensar nas funções intestinais tem tudo a ver de pensar com a saúde, com o emagrecimento. Então, o intestino ele é fundamental, tanto na nossa imunidade, quanto para a produção de hormônios que garantem a saciedade, que garantem uma consistência na dieta. Tá. Né? O intestino é importante na produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E o bem-estar, quanto melhor a gente se sente mais, a gente quer seguir uma dieta, mas a dieta que eu falo assim, uma alimentação saudável, né? Nada de dietas, alimentação saudável mesmo. Então, o intestino, ele é, sim, o segundo cérebro, até porque existe um eixo muito importante que liga o nosso cérebro ao nosso intestino ao nosso cérebro. Então, tudo que acontece no nosso intestino realmente influencia o nosso cérebro, o que acontece no nosso cérebro interfere no nosso intestino. Muitas das nossas doenças emocionais, hoje em dia a gente fala tanto na Rezinha em ansiedade, síndrome do pânico, e eu já vi muitas pessoas falando assim, eu vou começar a tratar pelo intestino. Sim, que é o ideal. Inclusive, eu falo que não é o tratamento completo, né? Hoje, cada vez mais a gente entende que a medicação, ela tem que ter uma relação muito forte com a alimentação, né? Com a nutrição, não só com a alimentação, mas com a nutrição, que vai além, muitas vezes, só do alimento. A gente precisa realmente restaurar todo um trato gastrointestinal para a gente poder nutrir. E muitas vezes a gente precisa de nutrientes extras, Sim. porque só a nutrição do próprio alimento já não atende a nossa demanda, né? E aí a gente precisa aliar medicação, muitas vezes, com a alimentação para a gente tirar o paciente de um quadro de depressão, de ansiedade, né? De síndrome do pânico, enfim, de quadros psíquicos emocionais. Ô, Rezinha, será que porque hoje a gente se alimenta com muito industrializado? Pode ser um dos motivos, a gente se alimenta mal, é fast food, é muito transgênicos, né? Então, e por aí vai. A qualidade do alimento Não em é, si, né? do natural, já não é como era antigamente, por conta né? dos transgênicos, por conta de toda germicidas, exatamente. E ainda se consome muitos enlatados, muitos alimentos industrializados, processados. E como funciona lá dentro do nosso metabolismo? A gente precisa que esse processo digestório, desde quando chega no estômago, tudo vai trabalhando. O nosso intestino, toda a microbiota intestinal, ela precisa funcionar.
E muitas vezes no industrializado a gente impede que ele funcione da forma com que realmente precisaria. Deixando o que a gente às vezes comenta, meu intestino é devagar, ou meu intestino é preguiçoso. Não é, Gabi? Ou muita diarreia. Ou estou com muita diarreia. Sou idiota. É um pato, come e caga. É horrível, né? Faz mal, né? Faz mal, é ruim. Não né? é bom. Porque às vezes a gente pensa que a frequência, independente da qualidade das fezes, a frequência É tão ruim legal. quanto quem é constipado. Com certeza. Ok. Ou às vezes até pior. Olha só, Então, gente, a olha gente só. fica absorção, de vitaminas, né? Fica prejudicada. E é interessante falar dos industrializados, porque nos industrializados a gente tem muitos produtos para manter esses alimentos na prateleira, né? E isso realmente é o que acaba com a nossa microbiota. E aí vem um monte de Conservantes, né? conservantes, acidulantes e emulsificantes. E vem um monte de alimentação. A gente fala muito sobre isso, né? De alimentos sem glúten, alimentos sem lactose, de alimentos isso, aquilo. Mas assim, às vezes não é sobre fazer uma dieta que às vezes é inviável para grande parte das pessoas, é só tirar o industrializado, né? Então, assim, claro que tem muito mais do que isso, mas ao retirar os industrializados a gente tem um benefício tão grande, né? Você sabe A gente que fala muito esses para as dias- crianças, Pode né? falar, Regina. Descasque mais, Isso, desembale menos. desembalar menos. Mas no nosso dia a dia, nós, enquanto adultos, às vezes nessa correria e vai É e muito mais volta, fácil, né? a gente acaba não carregando algo que é só descascar no carro, né? E tá lá com alguma coisa para desembalar. Perdemos a nossa essência alimentar, daquilo que a gente mesmo fala, o que a gente ensina. É mais E aí fácil, né? sofremos as consequências. É mais fácil, é mais rápido. Só que é mais fácil até que ponto? Você vai desenvolver uma doença. Quantas custar doenças mais. autoimunes, né? E por aí vai. Esses dias eu ouvi uma Alergia. nutricionista falando o seguinte, eu achei tão legal. Na verdade, ela já fala, é uma fala dela muito antiga. Nem vou citar o nome dela aqui, mas eu achei muito legal o que ela falou. Bem pertinente e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Se você pegar uma batata doce, vamos supor, e você deixa ela paradinha, pode colocar na geladeira ou não. Daqui um tempo, o que vai acontecer com a batata? Ela vai brotar, porque ela é viva, tem vida dentro dela. Agora, se você pegar qualquer produto industrializado, uma barra de chocolate, tá? E você vai colocar dentro da geladeira para guardar ou ali e deixar, o que vai acontecer? Nada. Vai chegar um momento que vai vencer e ele vai apodrecer. Ou seja, o que nós estamos comendo? Exatamente. Gente, nós estamos comendo errado. Aí pensa o impacto disso no nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Coitado do meu intestino, eu tô fazendo muito errado pra ele. Judiação, tadinho do meu intestino. Não quer mostrar meu intestino, não. Tá aqui, deixa ele. Judiação. Tá, e como que eu sei primeiro? Faz quando que a pessoa não é nem constipada e nem tem essa diarreia. Eu vou ao banheiro todos os dias, meu cocô é normal, então meu intestino tá bem? Como que eu sei a saúde? Checar a saúde do meu intestino, se ele tá bom ou não. Primeiro ponto, eu acho que vale a pena a gente falar isso, porque o intestino funcionando bem, não só indo ao banheiro todos os dias, mas fezes bem formadas. Acho que é o primeiro ponto. Bem informadas seriam? Saindo retinho ali, Ok. bonitinho, não Se faz bolinha. bolinha é ruim, a Tá. gente chama isso já de constipação, mesmo que vá todos os dias com aquelas bolinhas, já é uma constipação. Tá. E se aquela fezes que se desfaz ao entrar em contato com a água, aí também já é não é uma diarreia, mas a gente já fala que não é o ideal para as fezes. Tá. Mas isso é só a porção final, né? Então é só o resultado final do nosso intestino. Aí como saber? Como hoje a gente fala que o intestino ele vai ter impacto em todo o nosso corpo, eu sempre gosto de dizer, se existe um desequilíbrio no meu corpo, existe um desequilíbrio no meu intestino. Né? Em qualquer lugar do corpo? Em qualquer lugar do corpo. Peraí, o que você tá falando é muito sério. Tudo, muito sério. Escuta essa frase da Gabi. Se existe um desequilíbrio no meu corpo, existe um desequilíbrio no intestino. Isso pode ser uma questão emocional também? Se eu tô com ansiedade? Uma questão emocional, problemas cardíacos, diabetes, até o próprio câncer. que Doenças a gente fala. autoimunes. Doenças autoimunes é o clássico, tem a ver com o intestino. Alergia, que a gente fala, é só uma coceirinha. Eu estou lascada, eu tô me escondendo. Doença autoimune, doenças emocionais. Apresentadora, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Meu Deus! Então, eu gosto de trazer isso, porque é isso, todo mundo precisa tratar o intestino. Todo mundo precisa tratar o intestino. E como que a gente trata o intestino, então? Vamos tratar. Vamos tratar. Vamos Primeiro tratar. ponto é exatamente isso, tirar os industrializados e realmente colocar os alimentos que a gente fala que são comidas de verdade, né? Que são
Arroz, feijão? Arroz, feijão, Pode, tá. a própria carne sem temperos, o arroz e feijão também sem temperos prontos, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu como arroz e feijão e tá sempre colocando aqueles caldinhos que a gente sabe que não são legais. Mas eu posso colocar os temperinhos naturais, as Com especiarias. certeza, sal, Tá, ok. alho... aí Folha de louro pra cozinhar o feijão, adoro. Perfeito. Até porque tudo isso tem uma funcionalidade sempre adicional pro meu intestino. Cara, o meu arroz tem mais cebola e alho do que arroz. Legal. De tanto que eu coloco, adoro. Alho, super anti-inflamatório, que Ótimo. vai atuar no intestino também. Tá. Existem alguns casos específicos de pessoas que têm uma fermentação muito grande. E aí o alho e a cebola podem fazer mal, Tá. né? Então aí daria mais um Fermentação, você tempo pra tá gente falando soltar pum. soltar pum mesmo. Tá. Pode falar. Todo mundo solta pum. distender, Ó, Manuzinho, soltar você não solta pum? Demorou pra falar, ele fez assim, ó. E você, Caio, você não solta pum? Não solta! Só a gente solta. Só a gente que solta, pronto, agora só a gente. Mas assim, essa distensão. Sabe quando você come um alimento e você sente que ele comeu imediatamente, parece que o abdômen, né, se projeta Ficou pra frente. empachadinha. Né? Pão. Isso. Quando como pão, fica assim. Até porque o pão fermenta também, né? Então, assim, aí é uma patologia muito específica, Tá. né? E a gente teria uma dieta mais específica. Vamos falar do geral, que Tá. acho que atende o público de uma forma geral. Mas a hidratação, falta água, não é, Rê? Não sei se você percebe isso, mas falta água, as pessoas não estão bebendo água. Caio, deixa eu beber mais água, eu tô bebendo água. Por favor, já ajuda esse intestino. Então, a hidratação, eu acho que é o ponto principal, Tá. a questão da retirada mesmo dos industrializados. Quando você tira o industrializado, você não vai passar fome, então você vai ter que buscar comida de verdade, que é o arroz, é o feijão, é a carne. Aí o mais importante é as frutas, as verduras, legumes de uma forma geral. Ou seja, não é caro comer bem. Não é caro. Não é caro. Por isso que eu já começo a dizer, é Tá claro ouvindo? que existem patologias, pessoas específicas que precisam fazer uma retirada do glúten, da lactose, que agridem esse intestino. Mas de uma forma geral... Não é tão Não. difícil assim. E isso não precisa ser para sempre. É por isso que eu gosto do slogan que a gente precisa ter a liberdade alimentar. Só que essa liberdade precisa ser construída. E para ela ser construída, a gente precisa cuidar primeiro desse ambiente intestinal. Liberdade alimentar. Eu gostei desse tema. Ai, eu- Achei maravilhoso. E você? Vai mandando mensagem pra mim, 439-99520380. Participa comigo via chat do